Então, 400. Vocês estão me ouvindo? Alô? E aí, cara, esse período de onboarding, ele vai, tipo, virando e, tipo, você vai passando por... Gente, hoje vai ser complicado essa aula, porque o meu marido, normalmente, fica por conta das crianças na hora da aula. Mas hoje ele está em reunião de trabalho importante. Então, não tem ninguém cuidando das crianças. Vai ser muito divertido, sabe? Vamos ver. Portanto, Então, assim, não reparem, tá? As férias estão à solta. E, tipo, o chefe do meu marido marca reunião com ele 6h20. Hoje você tem professora ajudante. Espero que seja ajudante, porque esse horário eles vão ficando assim, estressados. É o horário que eles estão mais anjinhos, para não falar o contrário. Ele já está cansado, com sono, quer continuar vendo desenho, mas já não pode ver, tem que desligar a televisão e, enfim. Vai dar tudo certo. Estou com a segunda lista aberta aqui, os slides. Gente, continuando então, hoje a gente termina a parte dos experimentos fatoriais. E então a gente vai falar sobre experimentos com superfície de resposta e experimentos fatoriais com blocos, tá? Então, uma aula bem legal, essa parte da superfície de resposta, uma parte bem bacana. João Pedro sugeriu oferecer um chá de camomila. Bom, claro que eu dou chá de camomila. Você acha que eu nunca usei essa estratégia? Claro que sim. Só que eles meio que enjoaram, assim. Eu falo, não, toma esse suco tão docinho. Mas não cola mais. Já tentei de tudo para acalmar essas crianças, gente. E uma coisa, tá? Só pra vocês não falarem que eu tô sendo má, tô dando muita lista, gente. Na quinta-feira dessa semana eu não vou dar aula, tá? É véspera de feriado e eu vou estar viajando. Eu até acho que eu consigo conectar, mas eu não sei exatamente como vai estar a conexão. Que eu devo ir sexta, tipo, depois do almoço. E aí, eu não vou dar aula na quinta, tá? Mas assim, a gente tá bem tranquilo, bem tranquilo no cronograma, mesmo porque a gente, né, não tem prova, então a gente não usa a aula para fazer avaliação. Então a gente está tranquilo, tá? Não se preocupem, não vai prejudicar vocês em termos de conteúdo. É bom que vocês tirem o tempo aí para fazer a lista, tá? Então fica uma atividade para vocês fazerem aí na hora da aula, tá? Então quinta-feira eu não vou dar aula, gente. Então vamos lá, continuando aí, a gente vai falar agora, né? A gente falou do experimento fatorial com 2 fatores, experimento fatorial geral e vamos falar da superfície de resposta. A superfície de resposta, na verdade, é uma modelagem que a gente consegue fazer nos experimentos fatoriais quando os nossos fatores são quantitativos, tá? Gente, só um minutinho, que eu preciso dar um jeito no meu filho. Desculpa, tá, gente? É porque tá osso aqui. Ok, desculpa, gente. Então, quando a gente tem pelo menos, né, um fator quantitativo, o que a gente pode fazer é ajustar, modelar uma curvatura ao longo dos níveis desse fator, desde que a gente colete os dados com pelo menos 3 níveis, tá? Claro, né? Porque se a gente tem 2 níveis, tem como a gente construir uma curva, né? Tentar entender melhor a relação, né, da resposta ao longo dos níveis desse fator. Então, tem que ter pelo menos 3 níveis.
fator tem que ser quantitativo. E aí a gente pode ajustar uma curva de superfície, uma curva de resposta, uma superfície de resposta, para a gente poder visualizar essa relação, tá? Para até a gente conseguir tentar achar um ótimo ali, qual que é a configuração ótima dos fatores, com base na visualização daquela curva, daquela superfície. E tudo isso a gente faz através do modelo de regressão, tá? E é uma coisa assim, uma aplicação bem simples de modelo de regressão linear. Só que no caso, a gente está fazendo isso dentro do planejamento de experimentos, tá? A gente está fazendo isso no caso particular, que é o experimento fatorial, tá bom? E aí, quando a gente fala em traçar, né, uma curva, uma superfície, a gente está falando em interpolar por meio da equação de regressão. Então, eu consigo predizer a resposta em níveis do fator, que não são exatamente os níveis coletados no experimento, porque esse fator é quantitativo. Tá? Então, claro, para a gente ter uma superfície de resposta, né, que vai ser um gráfico aí em 3 dimensões, a gente precisa ter pelo menos 2 fatores quantitativos. Tá? E, basicamente, eu estou usando regressão linear aqui, coisa que vocês conhecem muito bem. Vamos pegar aqui o tempo de vida da bateria. O mesmo exemplo que a gente já estava usando, tá? O tipo de material é um fator qualitativo e a temperatura é um fator quantitativo. Tá? Então, como a gente tem um fator com 3 níveis, que é a temperatura, a gente vai aplicar uma metodologia de testar, né? Qual que é a relação da resposta ao longo dos níveis desse fator. Será que ela é linear? Será que ela é quadrática? A gente viu, quanto maior a temperatura a qual a bateria é submetida, menor o tempo de vida dela. Mas será que ela decresce linearmente? Então, a gente vai ajustar um modelinho de regressão para representar essa relação, testando, por exemplo, a inclusão de um efeito quadrático, um efeito cúbico. Tá? Aqui eu tenho uma saída do Minitab, mas, nossa, gente, essa apresentação aqui é na época que não tinha o Markdown, tá? E eu botava, colava a saída aqui. Ela nem é tão antiga, não, tá, gente? Ficou parecendo que é coisa velha, né? Não. Na verdade, é a época que eu não usava o Markdown, porque provavelmente ele já existia, tipo em 2017, quando eu fiz essa apresentação, esses slides de aula. Então, vamos rodar no R bonitinho, só para lembrar como são os dados. A gente já analisou esse experimento, né? Já avaliou o efeito de interação, fez comparações múltiplas. Então, é o mesmo exemplo que a gente está usando aqui nas aulas, tá? Eu vou só categorizar aqui o tipo de material como categórica. Categorizar como categórica é ótimo, né? Mas eu vou classificar como categórica aqui para o R. Eu vou dar um comandinho aqui para eu ler direto o nome das variáveis. Só para a gente ver aqui como que tá os dados. Eita. Nossa Senhora. Gente. Então, a gente tem aqui o material, são 3 tipos de material, é uma variável categórica, a temperatura, 15, 70, 125, e o tempo de vida. Vou classificar a temperatura como numérica, tá? Eu não sei como que ele leu do arquivo original, mas eu estou colocando ela como numérica para ter certeza de que ele vai entender no modelo de regressão que é uma variável numérica. E como eu vou testar o efeito quadrático da temperatura, justamente para saber se a relação da temperatura com a resposta é linear, é quadrática ou pode ser representada por algum outro tipo de função, eu vou também colocar a temperatura ao quadrado como uma variável explicativa no meu modelo, tá? Aqui eu chamei a variável resposta de numérica também. Eu tinha com isso aqui, depois que eu tentei rodar alguma coisa lá na frente, e eu precisei garantir que ela era numérica, tá? Porque, a princípio, a forma como eu entrei com os dados, ele já entende que a resposta, que é a vida, o tempo de vida é numérica. Aqui alguns gráficos. A gente já fez alguns gráficos, mas só para a gente lembrar, né, de como que está essa relação da temperatura, particularmente com a resposta. Bom, a gente vê, né? Como eu falei, quanto maior a temperatura, menor a resposta. Aqui a gente. Será que tem uma
função quadrática aqui, ou será que é aproximadamente linear, né? Isso que a gente pode testar. E o gráfico de interação, ele já mostrou para a gente que existe interação entre temperatura e material, tá? Então, uma coisa que eu posso testar também além de incluir temperatura como efeito quadrático no modelo, incluir também a interação entre temperatura ao quadrado e material, tá? Então, será que existe interação entre o termo quadrático da temperatura e o material? Porque entre temperatura e material existe. Tá? Então, o tipo de teste, a gente ajusta o modelo aí com todas essas componentes. Então, vou usar o A ou B mesmo, eu posso usar o LM, né? Na verdade, o que eu quero agora são os coeficientes de regressão linear e o teste, né, de Wald ali que sai nos coeficientes. Eu tenho também a significância a partir da tabela 9. Então, tanto faz o comando que eu uso, LM, próprio AOV, dá para puxar as duas coisas. Então, resposta vida, percebam quais foram os fatores que eu incluí. Temperatura, material, temperatura ao quadrado, a interação entre temperatura e material. Temperatura 2 é uma variável que eu criei, tá? Como temperatura ao quadrado, eu criei ela aqui. E as interações. Né? No caso, assim, eu estou testando todas as interações possíveis aqui. É como se eu tivesse 3 variáveis, né? Só que temperatura e temperatura ao quadrado, elas se referem à mesma variável. Mas pegando todas as outras opções, eu estou avaliando as interações possíveis entre temperatura e material e ao quadrado e material. Pedindo o summary aqui, para a gente fazer a tabela nova. Então, olha que interessante, gente. Considerando o nível de significância lá de 5%, né, como uma referência aqui para a gente, comparando o resultado que a gente está tendo aqui com a inclusão do termo quadrático com o resultado anterior. Né? Lá no resultado anterior, sem inclusão do termo quadrático, a gente viu que a interação era significativa. O que a gente vê agora é a interação, né, entre as variáveis temperatura e material, ela não é significativa ao nível de 5%, né? A gente não rejeita a hipótese nula de que o efeito da interação é zero. No entanto, a interação entre material e temperatura ao quadrado, ela é significativa, tá? Então, existe um efeito quadrático importante aqui, inclusive, a temperatura ao quadrado, ela tem interação com o material. A temperatura sozinha não tem, né? 0,739, o p-valor, a gente também não rejeita a hipótese nula de que o efeito é zero, né? De que não existe efeito da temperatura ao quadrado. No entanto, como a temperatura ao quadrado ela é significativa quando ela está dentro da interação, a gente mantém esse termo no modelo. Então, é um modelo em que eu não faço redução. Né? O termo de maior ordem, que é a interação, ela é significativa, então todos os outros termos têm que se manter no modelo, para esse modelo ser hierárquico, né? Tem toda uma discussão aí de respeitar ou não a hierarquia do modelo, tá? Eu não vou entrar nessa discussão, mas eu, a princípio, respeito a hierarquia. Então, mesmo temperatura ao quadrado, lá no termo significativo, eu vou manter. E aí, gente, eu vou pedir os coeficientes, tá? Do nosso modelo de regressão. Os coeficientes que são esses aqui. E aqui ele faz a comparação, os p-valores, né? Assumindo um nível de referência para o material, assumindo o material 1 como referência. Então, aqui, ó, temperatura, né? O coeficiente para temperatura é significativa. Material 2 e 3, nenhum está sendo significativo aqui, mas porque ele está comparando com o material 1, tá? Então, provavelmente, quando eu comparo 1 com 2, 1 com 3, a diferença não é significativa. Lá nas comparações múltiplas a gente viu isso. Mas existe alguma outra diferença que tá? E aqui a gente tem também, fixando o material 1 como referência, comparando o 2 e o 3 dentro da interação. Então, enfim, né? Aqui o interesse mesmo, a gente viu que o modelo é esse, não é tanto olhar os p-valores, mas pegar os coeficientes. E aí, gente, para a gente ajustar, né?
eu não vou falar que eu vou ter uma superfície, né, de resposta aqui, mas na verdade eu consigo plotar um gráfico dos valores preditos do tempo de vida ao longo da temperatura e para cada tipo de material. Então, se existe diferença, se existe efeito da interação, considerando a temperatura ao quadrado e o material, eu sei que quando eu fizer esse gráfico, provavelmente, né, o efeito quadrático da temperatura, ele é significativo, mas ele é diferente, dependendo do tipo de material, o efeito quadrático vai ser diferente. Então, por isso que aquela interação foi significativa. Uma forma legal de fazer isso é botando um gráfico. Eu usei um comando aqui, gente, que eu criei os valores preditos mesmo, tá? Então, o que eu fiz? Eu gerei. Eu não sei se tem uma maneira mais fácil de fazer isso, tá? Dado que eu ajustei o modelo, que eu tenho meus coeficientes, então eu peguei aqui os coeficientes do meu modelo, salvei no coef, e eu vou pegar aqui, então, eu tenho beta 0, né? O beta 1, que é o coeficiente da temperatura, beta 2, que é do material quadrado, o material 2, né? E assim por diante. E aí, o que eu faço? Eu gero na marra mesmo, tá? Eu gero os valores de temperatura e vou substituindo na equação, fixo o tipo de material também, vou variando, né? Para cada tipo de material, diferentes valores da temperatura e calculo o valor predito. É como se eu fizesse isso para todas as combinações ali de interesse, né? Dos valores e calculo o valor predito. Novamente, deve ter uma maneira, às vezes, mais fácil de fazer isso. Se vocês souberem, por favor, me contem, tá? Então, estou gerando aqui a temperatura de 15 a 125, estou gerando valores de 1 em 1. Esses são os limites inferior e superior dos níveis que eu defini. Então, a gente sabe que a gente pode interpolar, a gente não pode extrapolar, né? O menor nível que eu coletei de temperatura foi 15, o maior de 125, eu vou fazer a interpolação dentro desse intervalo. Não posso fazer para fora, porque eu não garanto a existência do meu modelo. A temperatura ao quadrado, acho que eu criei de novo essa variável, mas acho que ela. Ah, tá, mentira. Eu gerei a temperatura e com base na temperatura gerada, eu estou calculando a temperatura ao quadrado para substituir. E aí, estou pegando, por exemplo, qual que é o tempo de vida do material 1? Vou predizer para o material 1, assumindo que o material é 1, valores preditos do tempo de vida variando a temperatura. Tá? Então, é como se eu substituísse. O material 1 é o nível de referência do meu modelo. Então, quando eu pego aqui o meu modelinho, material 1 eu pego beta 0, né, que é 169, que é o coeficiente 1, menos 2,5, o valor da temperatura. Como o material 1 é referência, material 2 e 3 assumem zero nessa equação. Então, menos 9 e menos 36 vão ser multiplicados por zero. Então, na verdade, esses dois coeficientes não entram. Aí eu pego também esse coeficiente de temperatura ao quadrado, multiplico pelo valor da variável, e todos os outros coeficientes que tem material 2 e 3 não entram. Então, o modelo para material 1 é bem simples. Ele pega o coeficiente 1, é beta 0, mais beta 2 vezes temperatura, mais beta 5 vezes temperatura ao quadrado. Tá? Esse vai ser o tempo de vida do material 1. Eu criei um vetor para isso. Vou fazer a mesma coisa para o material 2 e 3. Então, se for material 2, o material 3 assume zero aqui, e vice-versa, eu vou calcular. Tá? Então, a ideia que eu usei foi essa, para calcular os 3 vetores de valores preditos para cada tipo de material. Eu vou pletar tudo num gráfico só, tá? Para eu comparar. Eu vou adicionar linhas ao meu gráfico para cada material. Então, eu fiz um plot da temperatura versus os valores preditos do material. E vou adicionar, espero que rode, por causa da lentidão, rodou. Vou adicionar agora os valores preditos para o material 2, para cada temperatura, e para o material 3. E fiz uma legendinha aqui. Então, assim, não é uma superfície de resposta, né? Mas é um gráfico com o meu ajuste de regressão aí, considerando o efeito quadrático da temperatura e considerando também a interação entre a temperatura ao quadrado e o material. E olha como fica legal, né, gente? Muito legal essa relação. A gente vê que o material 1
ele tem um tempo de vida menor do que os outros, embora quando a gente tenha visto no modelo a variável, né, sozinha, ela não é significativa quando eu comparo 1 e 2, 1 e 3. Mas aqui a gente está considerando também o efeito da temperatura ao quadrado. Então, eu vejo uma coisa interessante. No material 1, né, eu tenho um efeito quadrático aqui, que eu tenho uma queda até a temperatura 80, depois ela dá uma subidinha, né? E a concavidade, ela muda. No caso aqui, eu tenho uma convexidade para o material 1 e uma concavidade para o material 2 e 3, né? Então, o efeito quadrático é diferente, dependendo do tipo de material. Por isso, aquela interação foi significativa. E então, eu posso falar, se eu estou na temperatura 60, qual que é o valor, qual vai ser o tempo médio de vida predito, né? Se eu estiver na temperatura 60, para cada tipo de material. Então, realmente, tem um termo quadrático que é importante, né? E é muito importante a gente testar esse efeito, tá, gente? Se eu tenho uma variável numérica, né, considerar a possibilidade desse termo quadrático, desse termo cúbico, porque muitas vezes, quando a gente não considera, isso vai aparecer lá no meu gráfico de resíduo, né? Aquela questão. Eu acabo tendo efeitos quadráticos no gráfico de resíduos, que deveria dar um comportamento aleatório, porque falta incluir uma variável no modelo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no slide que seja mais interessante do que o que a gente já fez no R. Mas ilustrando, esse aqui é um exemplo em que a gente tem uma variável quantitativa. Vamos pegar agora, gente, um exemplo em que eu tenho mais de uma variável quantitativa para a gente, de fato, fazer uma curva, fazer uma superfície de resposta. Inclusive, a questão que eu coloquei na lista, a única questão com base de dados da lista para você analisar, para vocês fazerem, é de superfície de resposta, tá? As outras duas questões são mais de fazer à mão mesmo. Se eu tenho mais de um fator quantitativo, a gente pode usar uma superfície de resposta. Vamos pegar um exemplo novo aqui para gente. Tempo de vida da ferramenta de corte. Supõe-se que o tempo de vida, também é um gráfico de tempo de vida, tá? De uma ferramenta de corte instalada em uma máquina digital é afetada pela velocidade de corte e pelo ângulo da ferramenta. O experimento fatorial 3 ao quadrado com duas réplicas é realizado. Essa terminologia 3 ao quadrado a gente vai ver no próxima aula, a gente vai começar a falar sobre os experimentos. Na verdade, a gente vai falar dos experimentos 2AK, mas a ideia é a mesma. O valor aqui, o 3, representa o número de níveis e o expoente representa o número de fatores. Os experimentos 2AK, particularmente, são experimentos em que eu tenho K fatores com 2 níveis cada. Então, a gente tem toda uma análise específica para experimentos de 2 níveis, mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Beleza, então eu tenho 2 fatores, cada um com 3 níveis. Os 2 fatores são quantitativos, então, legal, velocidade e ângulo, né? A gente consegue ter essa visão da superfície de resposta. É um experimento com 2 réplicas, tá? O valor que está circulado é a soma dentro de cada combinação, mas os valores são esses aqui, que estão do lado esquerdo do valor circulado, tá? Os valores observados da resposta, que também ele fez alguma normalização, alguma padronização da resposta, porque é o tempo de vida, ele tem valor negativo, positivo, zero, então ele deve ter padronizado esses dados de alguma maneira, tá? Vamos fazer lá no R, então. Se tiver alguma dúvida aí, o meu chat não tem novidade, então não sei se vocês mandaram mensagem ou se ele não atualizou, né? Não dá para confiar muito no Teams. Eu não estou com dúvida não, professora. Beleza, então. Se tiverem, é só abrir o microfone aí, tá, gente? Ou então mandar um chat. Bom, entrando com esses dados aqui no R, a gente tem a variável ângulo. Aqui eu digitei, ao invés de chamar o arquivo, eu entrei com os dados aqui mesmo. E
Então, vamos primeiro, gente, ó, a resposta, que é o tempo padronizado, ângulo e velocidade, tá? Então, o ângulo tem 3 níveis, 15, 20 e 25. E velocidade tem 3 níveis, 125, 175. É 25 mesmo? 125? Ah, não, gente, tá certo. É porque eu fiz uma sequência de 125 a 175, de 25 em 25, né? São os níveis 125, 150, 175, cada um repetido 6 vezes, né? Para dar as duas réplicas aí. Primeiro, gente, eu vou fazer uma modelo ANOVA tratando os fatores como categóricos, tá? Então, a abordagem da ANOVA, experimento fatorial, a clássica, que vai falar, olha, ângulo e velocidade são variáveis categóricas, né? E a interação entre elas, então, eu coloquei tudo como factor para ele, né, para dar essa conotação de categórico. E vou pedir o summary, e aí a gente vê como fica o nosso modelo, né? Tudo significativo, interação e efeitos principais. P-valor bem baixinho em todos os casos, né? Há evidências para rejeitar a hipótese nula de que o efeito principal ou o efeito da interação é igual a zero. A gente rejeita a hipótese de que o efeito é igual a zero. Ele é significativo. Aí eu vou fazer agora só o summary.lm, só para a gente, né? A gente está tratando todo mundo como categórico, mas eu fiz um modelo de regressão aqui só para a gente observar o nosso real quadrado do modelo, tá? O real quadrado aqui 0,8952, o múltiplo, ou 0,80, o ajustado. E aqui seriam os coeficientes, né, do modelo de regressão, assumindo que são todos categóricos. Agora eu vou partir para um outro modelo, porque eu sei que, olha, como são variáveis quantitativas, será que realmente, né, será que existe a possibilidade de ter algum efeito quadrático, alguma relação não linear ao longo dos níveis desses fatores, né, da resposta ao longo dos níveis desses fatores? Então, vamos fazer um modelo de regressão polinomial. Eu estou pegando o ângulo 2 e velocidade 2, né, calculando as variáveis ao quadrado. E estou ajustando o modelo 2 lá, considerando todas as combinações possíveis, tá, gente? Então, é ângulo mais velocidade, mais ângulo ao quadrado, mais velocidade ao quadrado e todas as interações possíveis, tá? Ângulo com velocidade, velocidade com ângulo ao quadrado, ângulo com velocidade ao quadrado e a interação das duas variáveis quadráticas. Vamos pegar o nosso modelo 2, como que fica. Então, agora eu estou enxergando que esses fatores são quantitativos, estou ajustando o modelo de regressão com termos quadráticos, inclusive a interação. E olha, de cara, eu já vejo aqui, né? A interação de maior ordem, que é a interação com os fatores quadráticos, ela é significativa ao nível de 5%. Então, só dessa interação ser significativa, eu já não tiro nada desse modelo, né? Todos os termos ali de baixo têm que estar no modelo para aquela interação poder ser estimada, né, de forma consistente. Então, respeitando a hierarquia, todos os termos são importantes. E vou só calcular aqui, pedir o summary.lm, para ele me dar o R ao quadrado, tá? E aí o que a gente vê, eu pedi para observe o R ao quadrado, observe o R ao quadrado. O R ao quadrado aqui, deixa eu pegar agora e botar os dois juntos. Do modelo 1. Do modelo 1, o R ao quadrado é 0,8 e 0,89. Isso aqui é o modelo fatorial, considerando as variáveis como categóricas. Agora, o modelo 2. É igual, né? O que a gente pode ver é que, em termos de explicação da resposta, o R ao quadrado dos dois modelos é igual, tá? A gente não tem uma mudança nisso, embora um modelo inclua os termos quadráticos, tá? E o outro não. Só que a gente viu que os termos quadráticos são significativos, né? Então,
embora a gente não explique mais da variabilidade da resposta, né, incluindo esses termos ao quadrático, os termos quadráticos, eles são significativos. Vamos ver, então, usando aqui aquele mesmo raciocínio para fazer o gráfico, tá? Em que eu calculei mesmo valores preditos, joguei os coeficientes aqui da equação de regressão, substituí na equação. Só que agora eu fiz uma matriz de valores preditos, tá? No exemplo anterior, eu fiz 3 vetores, porque um fator era categórico, que era o tipo de material, então para cada nível do tipo de material eu calculei valores preditos, variando a temperatura, que é numérica. Aqui não, tanto a velocidade quanto o ângulo são variáveis quantitativas. Então eu coloquei nas linhas da matriz, eu variei os valores da velocidade, nas colunas eu variei o ângulo, e lá dentro, para cada combinaçãozinha de velocidade e ângulo, eu calculei o valor predito com base no modelo, tá? Então, eu gerei para o ângulo uma sequência de 15 a 25, que correspondem, né, aos limites dos níveis que eu coletei. Da mesma forma, para a velocidade, eu gerei. Por algum motivo aqui, eu quis fazer uma curvinha, tá? Bem suavizada, eu gerei ângulo de 15 a 25 de 0,2 a 0,2. Para a velocidade, eu gerei de 1 em 1, tá? Mas isso aqui, assim, é só em termos de visualização do gráfico, né? De como que vai ficar isso, de suavização mesmo. Aí eu fui pegando os coeficientes do modelo. Eu salvei aqui nesse COEF os coeficientes do modelo. E aí eu peguei e criei essa matriz. Na verdade, para cada célula da matriz, eu fiz uma matriz quadrada, tá? Então, essa sequência que eu gerei de ângulo e essa de velocidade me dá 51 valores para cada um. Então, eu fiz uma matriz quadrada, calculando o valor predito para cada célula, tá? E aqui, gente, eu peguei, por exemplo, enfim, eu peguei. Aí eu fui usando o raciocínio, né? O valor do ângulo que eu vou substituir na minha equação vai ser o referente ao J, tá? Que é a coluna, e o valor da velocidade vai ser referente ao I, que é a linha, tá? Que foi como eu dispus esses valores que eu gerei. Novamente, gente, não sei se tem uma maneira mais prática de fazer isso. Tem algum pacotinho que faz isso, mas aqui a gente está fazendo na mesma, né? Eu pegando lá o nosso modelo, os coeficientes do nosso modelo e construindo esse gráfico, tá? É legal a gente fazer isso. Acho que mesmo que tenha um pacote, porque é uma forma da gente entender o que a gente está fazendo, né? O que está por trás ali. Deixa eu ver se eu rodei tudo, beleza. Aí eu estou usando essa biblioteca Plotly para me dar um gráfico bonitinho. E aí eu estou plotando. Espero que dê certo eu rodar aqui, que não trave. Mas primeiro eu vou gerar. Essa biblioteca aqui me dá a opção, o plot underline LY. Eu posso pedir um gráfico de contorno, eu posso pedir um surface, tá? Ele me dá a opção de fazer os dois gráficos. O gráfico de contorno eu vou fazer primeiro. Eu vou pedir para ele colorir pela resposta, tá? Então, na verdade, os valores dos contornos vão ser determinados pela variável resposta. E assim ficou o nosso gráfico, tá? Gente, claro que eu testei diversas configurações do gráfico até ver que ele ficou bacana, tá? Por exemplo, esse número de valores que eu escolhi, eu gerei 51 valores para cada variável para ter uma suavização. Eu gerei o gráfico com uma quantidade, vi que precisava suavizar mais, então aumentei, né? Especifiquei melhor a malha. Então, aqui foi um pouco tentativa e erro mesmo, para ter o gráfico que visualmente eu achei informativo, né? Essa análise realmente visual. Então, aqui, só lembrando, tá? A minha variável é ângulo, deixa eu lembrar, tá, gente? Ângulo e velocidade da linha. Então, aqui no eixo X eu tenho o ângulo de 15 a 25, e no eixo Y eu tenho a velocidade da linha. E o meu eixo Z, que seriam os contornos, né, as curvas de nível, é a minha resposta, que é o tempo de vida, que vai do mais claro para o mais escuro,
Não, na verdade, ele aumenta indo para o mais claro, tá? Então, maiores tempos de vida estão no amarelinho. E aí a gente vê, né? Tem uma curvatura. Quando eu olho ao longo da velocidade, ao longo do ângulo, existe uma interação, né? Então, esse gráfico consegue mostrar, representar bem isso, né? Eu posso falar, quando eu vou. Será que quando eu aumento o ângulo, eu aumento a o meu tempo de vida? Né? Em geral, a gente vê que tem uma tendência nesse sentido, mas esse acréscimo, esse incremento no tempo de vida não é linear, não é o mesmo, né? Em todos os ângulos. Ele muda de acordo com a temperatura. Então, por isso que tem uma interação. E aqui a gente acha dois níveis aqui, que seriam os nossos pontos de máximo, né? Que seria aqui próximo do ângulo entre 18 e 20. Aqui a gente colocando o mouse, ele mostra, tá? Então, o ângulo próximo de 19, a temperatura próxima de 175. Isso me dá uma resposta, um tempo médio de vida predito de 5,13. E aqui eu tenho outro spotzinho de nível ótimo, que seria ângulo 24,8, temperatura próxima de 151. O spot ali me dá uma resposta de 5,35, tá? E é claro que se eu fizer os incrementos nas variáveis menorzinhos, eu vou ter uma precisão melhor para achar esses ótimos, né? Então é isso. Aí a gente tem uma região de mínimo aqui, que seria valores baixos de ângulo para a temperatura, né? Entre 125 e 150 eu tenho pior tempo de vida, tá? E a gente pode representar isso num gráfico de superfície também, né? Que eu acho que não é tão fácil de ler para achar um ótimo, assim, quanto o gráfico de contorno, mas que também é bem legal. Deixa eu rodar ele aqui. Aqui acho que dá para girar, né? Porque que bom que dá para girar. Aqui dá para ver bem aquelas duas regiões ótimas que a gente achou, né? Em geral, quando a gente se distancia aqui, ele cai nos dois sentidos da temperatura, se eu aumento ou diminuo muito a temperatura, mas a gente vê que a região de mínimo está aqui. Então, assim, legal, né, gente? Fica bonitinho. Então, é uma forma de a gente melhorar, né, a nossa busca pelo ótimo, né, que é o que a gente faz no experimento fatorial. Quero saber quais são as configurações ali de ângulo de corte e de temperatura. Temperatura mesmo, gente? Ai, gente, desculpa, não é temperatura não, é velocidade da linha. Eu tô falando temperatura o tempo todo, gente. Desculpa, variável não é temperatura, é a velocidade do corte e o ângulo da ferramenta. É uma ferramenta de corte, tá? Então, isso que está variando entre 125 e 175 é a velocidade. Tudo experimento tutorial, você bota o melhor exemplo de fator, você taca a temperatura, né? O primeiro que vem na cabeça. E aí eu tô com isso dos outros exemplos. Mas é isso, a interpretação não muda, tá, gente? É só o nome da variável. Então, é uma variável, é uma especificação de processo, né? Quais são os níveis ótimos para eu trabalhar no meu processo? Então, eu tenho dois ótimos, às vezes tem um que é mais conveniente para mim. Vale mais a pena esse aqui, exige uma temperatura maior. Então, vale mais a pena eu trabalhar numa temperatura menor, mas ter uma velocidade de corte maior. Então, eu vejo que é mais importante para mim, já que eles são muito próximos, tá? A Lívia falou, Plotly tem meu coração. É muito bonitinho, né? Também gosto, Lívia. Também ganhou meu coração. Gente, alguma dúvida? Vocês estão muito caladinhos hoje. Peraí, gente, eu tô... Alguma dúvida? Todo mundo tá aí? Tem alguém que caiu aí por causa da chuva?
Eu tô aqui. É porque tá passando o carro dos pães na rua. Eu não queria ligar o microfone. Tá dando para ouvir. Beleza, Lívia. Valeu pelo feedback Sem aí. dúvida, professora. Sem dúvida, José Ricardo, André também, João Pedro, tudo certinho. Beleza, galera. Dá sinal de vida aí de vez em quando, tá, gente? Para eu ter certeza que eu não tô falando sozinha. Gente, vou fazer a chamada, tá? Já que a gente vai mudar de tema aqui, terminando essa parte de superfície de resposta, vou falar de outra coisa. Deixa eu só fazer a chamada. Vou parar de compartilhar a tela só para eu abrir, tá? O sisteminha aqui, para não expor aí. Quero expor ninguém. Gente, tem alguém que. Só enquanto eu abro aqui, tem alguém por acaso que tem alguma dica de planner, tipo aplicativo para planner? Porque, tipo assim, eu acho que tá todo mundo usando planner, né? Tá tão na modinha, as blogueirinhas usando planner. Eu falei, ai, gente, deve ser legal usar um planner, em vez de rabiscar, deixar meu caderno todo rabiscado aqui, porque, tipo, eu tenho minha agenda no Google Calendar, mas seria legal. Só que eu queria um planner digital, né? Eu não quero um planner para ficar carregando caderno, né? Carregando papel. Mas se alguém tiver uma sugestão. Tem um famoso, professor, deixa eu ver aqui. Eu uso o Microsoft To-Do List. Acho para mim um dos melhores, porque ele sincroniza com o celular, com o computador e tudo. To-do list do Microsoft? Isso. Acho muito bom. Ah, legal. Vou procurar. Tem, a Lívia falou, tem os físicos lindos. Eu vi que tem, já deu vontade de comprar, mas como eu não tenho certeza, primeiro, que o digital ele é mais prático, né, gente? Vamos combinar. E como eu tô com medo também de eu não usar tanto, pelo menos eu não vou gastar dinheiro comprando um planner físico, mas realmente tem muitos bonitinhos. Ah, o Trello. O Trello, né? A Tem um Vivian Trello falou. que é barato, que é grátis. Pois é. Engraçado, o Trello. Gosto do Trello não, porque tudo que você quer fazer a mais, tipo, repetição de tarefa, tem que pagar. Ah, é? Só o basiquinho mesmo. A Lívia é das minhas também. Ela tem medo de pagar e depois não usar, né? Pois é, eu ouvi falar do Trello mesmo, mas enfim, tem que testar também, né? Não, o Trello, a vantagem dele é que ele é muito simples, professor. Muito simples mesmo. Mas realmente não tem todos esses recursos. Entendi. Mas, por exemplo, ele dá para organizar por data, tipo uma agendinha mesmo? Acho que sim, por causa que você consegue criar várias notas, né? Eu Sim, não sei se está linkado ao calendário. mas, por exemplo, se você é uma tarefa que você faz toda segunda, você quer botar para repetir, é um plugin, como a Vivian está falando. Só que você só pode adicionar um plugin grátis. Se você quiser botar mais de um, você tem que pagar. E o básico deles é muito básico mesmo. Entendi. Mas esse to-do, ele sincroniza, então, com o Google, as coisas do seu Google. Do Google, não. Tem que usar a conta Microsoft. Tá. Eles foram para a escola, né? Pelo menos não. Tá. Não. Tem tipo plugin para pagar, eu não tô querendo pagar nada. É coisa de graça. Beleza, eu vou testar esses dois aí. Depois eu conto para vocês. O João Pedro falou: vocês estão falando de quê? Ah, João Pedro, né? Eu perdi o assunto. É um assunto muito importante aqui que a gente está falando. Vamos lá, gente. André. Oi, tô aqui. Beleza. Ézio. Eu sou aqui. Beleza, Fausto. Presente. Beleza, Fausto. João Pedro.
João Pedro. João Pedro não tá aí. José Ricardo. Aqui. Beleza, Aqui. Lívia. Você tá aí, João Pedro? Beleza. Eu tô aqui também. Beleza, Lívia. Duda. Maria Eduarda. Renan. João Pedro, não, eu sei, eu já botei presente para você. É só a Maria Eduarda, o Renan também não tá aí, né? Tiago. Presente, prof. Tiago, né, que respondeu agora. Fui eu. Beleza, Tiago e Vivian. Eu. Muito bem, gente. Então, só a Maria Eduarda e o Renan que não estão por aí, né? Beleza, tudo certo. Então, então vamos voltar para falar da última parte dos experimentos fatoriais. Gente, lembrando aí, para quem não pegou o começo da aula, tem lista nova no ar. E hoje é o deadline da entrega da segunda lista, tá? Professora, essa lista nova tá menor, né? Tá bem menor. Bom, pelo menos assim, quando eu propus as questões, vai ser menos coisa. Eu ainda não terminei a de hoje. Não, tudo bem, ela é menor. A primeira tinha 5 questões, a segunda tem 4, a terceira tem 3 questões. Oh, mas essa segunda com 4 foram 4 questões. Questões. Caprichei, né, gente? Demais. Na segunda questão, não sei se eu fui formal demais, professor. Eu não sei qual é o grau de... Naquelas de demonstração, por exemplo, que você calcula os estimadores, etc. Eu fui muito detalhista. Não sei se essa é a intenção da lista. Isso me tomou bastante tempo. Entendi. Não, você não perde por ser formal ou detalhista, tá? Não se preocupe, José Ricardo. Tá, gente, eu sei, eu tinha falado já que eu vi que a lista ficou grande, mas essa tá menor, tá? E eu vou dar um breakzinho de lista também. Não fiquem bravos comigo, tá? Continue fazendo com carinho. Não fiquem bravos, tá? Olha só, quando eu pus planner semanal online app no Google, o primeiro anúncio que apareceu foi do Trello mesmo. Nossa, mas tem um monte aqui. Ele é Beleza. muito famoso. É o mais famoso. Pois é, tô vendo aqui. Beleza, gente, valeu pelas dicas aí, tá? Pelas sugestões. E outra coisa também que eu estava falando para quem perdeu o começo da aula é que quinta-feira eu não vou dar aula, tá? Sei que vocês vão ficar tristes, morrendo de tristeza, né? Ficar com muita saudade, mas eu vou fazer essa maldade com vocês. Que é véspera de feriado, gente, vamos descansar um pouquinho. Foi muito enfática, a lista tá grande, mas não tô chateada. Então, gente, vocês podem dar o feedback, ficou grande mesmo, eu exagerei, tá? Vocês podem. Queria tanto ter aula, nem preciso descansar. Sei, André. Me convenceu, tá? Me convenceu, não, brincando, gente. Não tem aula quinta, não, tá? Bom que vocês podem fazer a lista, dedicar. Queria descansar, mas tem que fazer a lista de sexta. Lista de sexta não é minha lista, né, Lívia? Vocês devem estar cheios de entrega agora, né? Tá chegando o final da primeira vai. De outra matéria. Não, eu entendo. Mas beleza, a gente vai se organizar melhor na segunda vai, tá? Assim que eu terminar, entregar a nota, a gente faz um cronograma aí, fecha um cronograma para vocês não serem pegos de surpresa, tá? Eu confesso, gente, que assim, na aula presencial,
eu defino já na primeira aula, eu defino todas as datas, todas as entregas. E porque eu dou prova, né? Então, ó, tal data é prova e tal data é entrega de trabalho, tal data é apresentação de trabalho. Então, vocês não tem muita surpresa. Essa aula, né? Que a gente tem meio que online, aí como eu não dou prova, eu fico um pouco perdida ainda. Por isso que eu acabei deixando em aberto as datas, né? Mas como eu sempre dou 2 semanas para vocês fazerem, fazendo nenhuma loucura, né? Espera. Show, professora, vamos fazer uma aula de meditação no fim da vai. Afinal, vida de aluno é isso, né? Quando data de vai, é puxado mesmo. Vocês estão me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Sim, então. Quando eu preciso, o microfone não funciona. Tudo bem. Quer falar alguma coisa? Não, era só para testar mesmo. Só para ver se estava funcionando. Tá funcionando. Vamos lá, gente. Todo mundo tá vendo a minha tela? Não. Ainda não. Uai. Não. Uai. Peraí, gente. Eita. Uai. Eu não... Tá compartilhando, mas deixa eu compartilhar de novo. Se deu alguma coisa. Agora estão, né? Agora foi. Ok, sim. Beleza, gente. Então vamos falar de última coisa, que são os blocos dentro dos experimentos fatoriais, tá? Então aqui a gente vai ter basicamente a adaptação de um quadrado latino, tá? Ou greco-latino também, dentro do experimento fatorial. É a situação em que a gente não consegue fazer o experimento fatorial completamente aleatorizado. Todos os experimentos, todos os exemplos que a gente viu dentro, né, dos fatoriais, a gente assume a aleatorização completa. Então, se eu tenho lá K fatores, cada um com um determinado número de níveis e um determinado número de réplicas, eu vejo, eu vou ter ao todo X ensaios, né? Ou Nzão ensaios. Então, eu sorteio aleatoriamente a ordem desses N ensaios, tá? Então, é um experimento completamente aleatorizado. Só que para fazer isso, eu preciso de, né, ter essa possibilidade. Só que a aleatorização, a gente sabe que muitas vezes você tem que trocar o nível de um fator de forma aleatória, e isso pode ser muito custoso, né, em termos práticos. Então, é muito comum a gente ter restrições na aleatorização, isso acontece também dentro dos fatoriais, né? Lá, os experimentos com blocos que a gente viu, eles eram experimentos com blocos, em geral, experimento em que eu tinha um único fator de interesse, tá? Eu poderia incluir uma restrição na aleatorização, que era o experimento em blocos completos aleatorizados, 2 restrições na aleatorização, que é o experimento quadrados latinos, então eu tinha um fator de interesse, 2 variáveis de bloco, e blocar em até 3 direções, que é o caso do quadrado greco-latino, tá? Em todos os casos lá, eu tinha um único fator de interesse. Então, agora a gente vai adaptar essa possibilidade de blocagem, considerando o fatorial, onde eu tenho 2 ou mais fatores. Gente, não sei se vocês estão ouvindo barulho aqui, né? Parecendo que o meu marido está matando meu filho, mas ele só está dando banho. Mas o menino grita tanto e ele está brincando, assim, mas... Enfim, tá? Só vocês verem que tá tudo bem. Vamos lá. Vamos pegar primeiro o caso de 2 fatores, tá? Então, tem 2 fatores, A e B, e N réplicas. O nosso modelo linear foi o primeiro modelo que a gente viu na introdução aos fatoriais, é ele que considera os efeitos principais mais o efeito da interação, e K é o índice da réplica, tá? Vamos incluir agora nesse modelo um outro fator, que é um fator de ruído. Então, além do fator A e B, que são fatores de interesse, eu vou ter um fator de ruído, que representa uma restrição na aleatorização. Então, eu estou falando o seguinte, por exemplo, meu fator de ruído pode ser o dia em que eu fiz a coleta, tá?
Então, eu não consigo fazer todos os meus experimentos no único dia, eu vou ter que usar, sei lá, 3 dias para fazer o experimento. E como pode haver variação de um dia para o outro, eu incluo o dia como sendo fator de ruído. Eu vou fazer a aleatorização ali dentro de cada dia, tá? Então, eu vou atribuir os ensaios ali, aleatoriamente, dentro de cada nível do fator de bloco. Uma alternativa é executar cada uma das N réplicas em um nível diferente do fator de ruído. Tá? Uma das possibilidades, assim, existem várias formas de blocar um experimento, mas uma possibilidade que é que a gente vai usar aqui é, se eu vou fazer N réplicas, eu vou usar tantos níveis do fator de ruído quanto forem o número de réplicas, tá? Então, se eu tenho lá 3 réplicas, eu vou usar 3 dias, tá? Então, eu vou fazer meu experimento usando essa estrutura. É muito parecido com o experimento em blocos completos aleatorizados, que a gente viu lá no comecinho, dos experimentos em blocos. Só que agora no contexto de 2 ou mais fatores. Vai ficar o meu modelo, então, se eu blocar o meu experimento dessa forma. Ele vai ter os mesmos elementos, os mesmos efeitos que eu tinha, e vai ter um elemento a mais, que é o ΔK. E percebam que o efeito do fator de bloco, que é representado pelo delta, ele tem o mesmo nível das réplicas, tá? Justamente porque eu vou ter uma réplica completa dentro de cada nível desse fator, tá? Os tratamentos serão completamente aleatorizados dentro de cada bloco, ou seja, eu vou fazer aleatorização para cada réplica, tá? Então, vou fazer a primeira réplica dentro do primeiro nível do fator de bloco, vou aleatorizar os ensaios ali dentro, tá? Então, não é mais um experimento completamente aleatorizado. Os blocos representam uma restrição na aleatorização. Como fica a nossa tabela nova, gente? Ela vai usar o mesmo raciocínio para cálculo de soma de quadrados, dos blocos, do fator A, do fator B, da interação AB, tá? Como se o bloco fosse, de fato, um terceiro fator, né? Ele é um fator, mas ele é um fator de ruído, não é de interesse. Então, ele não entra, por exemplo, em termos de interação, tá? Eu não vou avaliar efeito de interação de bloco com o fator de interesse. A interação considera só os fatores de interesse, tá? Mas ele usa as mesmas regras de cálculo de efeitos de quadrados médios, tá? Que a gente tinha. Só percebam que aqui tem um conceito, que é um conceito que a gente não viu muito em detalhe, a gente não viu no curso ainda, que é o conceito de efeito aleatório. Percebam que o efeito do fator A, por exemplo, eu sei que ele está nos tauís, porque o fator A é um fator fixo. O fator B está no beta J, né? A interação AB está no tal beta e J. São efeitos fixos. Inclusive, são parâmetros, são quantidades que eu estimo. Nos blocos, eu tenho sigma, tá? Por quê? Assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente vai gastar um tempo do curso falando só de modelos com efeitos aleatórios, tá? Mas só para vocês entenderem. Esse sigma ao quadrado do delta, ele é a variância do efeito dos blocos. Por quê? Porque o efeito dos blocos nesse experimento não é um efeito fixo, é um efeito aleatório. Ele é uma variável aleatória que segue uma distribuição normal com média zero e variância sigma ao quadrado delta. Então, o que eu vou estimar não é o valor, a estimativa pontual do delta, do delta K, tá? Eu vou estimar a variância desse efeito. É uma outra forma de enxergar o efeito, a gente vai ver em detalhes, como eu já falei, mas ela se aplica muito bem ao caso dos blocos aqui, porque no caso, quando eu comparo os níveis dos blocos, tá, eu não tenho interesse específico em falar, eu quero comparar o dia 1 com o dia 2 com o dia 3, tá? Por exemplo, se o dia for minha variável de bloco, né? Não quero saber se existe diferença específica. Qual é o efeito do dia 1, do dia 2, do dia 3? O dia 1, 2 e 3, eles são uma amostra aleatória de uma infinita quantidade de dias que poderia existir. Então, eu não tenho um efeito específico, eu não tenho um interesse específico no efeito daqueles dias, tá? Porque aqueles dias são uma amostra de uma quantidade maior de dias, que é a definição que a gente tem para efeito aleatório. O meu fator, ele tem um efeito aleatório, né?
quando os níveis daquele fator, os níveis que eu uso no experimento, não são necessariamente níveis de interesse que eu quero comparar. Eles são uma amostra de uma quantidade maior de níveis, tá? Enfim, só para vocês entenderem por que tem um sigma aqui, mas de toda forma, a ideia aqui é o quadrado médio esperado dos blocos. Se eu fosse calcular uma estatística F para avaliar o efeito dele, eu compararia com o quadrado médio esperado do erro, tá? Porque o que tem a mais aqui é algo que está diretamente relacionado à variância do efeito dos blocos. E a hipótese nula, se eu fosse ajustar, se eu fosse estipular uma hipótese nula para o efeito dos blocos, para falar que não há efeito dos blocos sobre H0, é de que essa variância é igual a zero, tá? Seria o similar à hipótese nula dos efeitos que a gente conhece. Então, funcionaria da mesma forma. Eu já discuti também com vocês a questão de calcular ou não essa estatística F, né? Que, enfim, existem várias opiniões na literatura. Mas aqui no nosso curso, como a gente está se baseando no livro do Montgomery, a recomendação dele é não fazer teste de hipóteses para o efeito dos blocos, porque o bloco representa uma restrição na aleatorização, esse teste ele não tem as mesmas propriedades. Então, de fato, a gente vai fazer o teste de hipóteses para o A, B e AP, que são os fatores de interesse, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Tiago. Eu estava quase ligando 190 aqui. Meu aluno achou que eu tinha algum problema aqui. Porque criança grita tanto aí. Habilidade de um sensor. Bom, aqui é um experimento em que a gente tem dois fatores, tá? O objetivo é avaliar métodos para melhorar a habilidade de um sensor em detectar alvos. Eu tenho dois fatores. Quantidade de ruído de fundo e o tipo de filtro sobre a tela. E eu tenho 3 níveis para cada fator. Desculpa, 3 níveis para ruído de fundo e 2 tipos de filtros. Bom, como que é feito o experimento? A gente seleciona um tratamento, então eu especifico um ruído de fundo, um tipo de filtro, introduzo um sinal e vejo qual é a resposta que o sensor me dá, tá? O tanto que ele consegue captar daquele ruído. A intensidade desse alvo é aumentada até que o operador o observe. Essa é a variável resposta, tá? Então, qual é o nível em que ele observou, conseguiu captar o ruído? Bom, considerando aqui, o que vai ser meu bloco, tá? O bloco vai entrar porque eu tenho diferentes operadores, pode existir diferença de operador para o outro, tá? Mas perceba como que faz sentido aqui o operador ser um efeito aleatório, além de ser um fator de ruído, além de ser uma variável de bloco, ele vai ser um efeito aleatório, por quê? Porque eu posso ter vários operadores atuando no meu processo. Eu vou selecionar aleatoriamente 4 para representar os níveis do fator operador. Mas esses 4 operadores, eles são uma amostra de todos os operadores que trabalham no meu processo. Eu incluo ele para falar, existe efeito do operador ou não, ou para controlar o efeito do operador, caso ele exista, tá? Então, por isso que ele entra como um fator aleatório nessa abordagem que a gente está usando. Eu tenho quantas combinações possíveis dos fatores de interesse? 6, né? 3 níveis de ruído de fundo e 2 tipos de filtro. Então, eu tenho 6 combinações e a gente vai fazer um experimento fatorial em blocos completos aleatorizados. Tá? Então, cada réplica vai ser composta pelas 6 combinações. E aí, a gente tem 4 operadores. Cada operador vai conter uma réplica do experimento. E a aleatorização vai ser feita dentro do operador. Tá? Então, eu tenho aqui nas colunas, a primeira variável aqui são os operadores. Tem o operador 1 a 4. Dentro de cada operador, eu tenho todas as combinações de tipo de filtro 1 e 2 e de ruído de fundo, que é baixo, médio e alto, tá? E então eu tenho 4 réplicas, que são representadas pelos 4 operadores, tá? Como fica o nosso modelo aqui, né? O fator I, que é o fator das linhas, tem 3 níveis, então o I varia de 1 até 3. O fator das colunas, que é o tipo de filtro, tem 2 níveis. E eu tenho 4 operadores, ou 4 réplicas, tá?
Então é isso. O ΔK sendo o efeito dos blocos. Que no caso também é uma suposição desse modelo, que o ΔK seja uma normal, com média zero, variância sigma ao quadrado delta. Tá? Mas como a gente não está interessado em estimar e testar esse efeito aleatório, a gente não entra muito em detalhes aqui. Mas toda vez que a gente for tratar de um modelo com efeito aleatório, a gente vai estipular isso. Vamos calcular, então, as somas de quadrados, tá, gente? Usando aquelas fórmulas lá, vamos fazer no R, né? Vamos para o R. Mas, gente, o Renan... Ah, o Renan entrou rápido, né, Renan? Porque deu que a reunião iniciou 19h34, mas acho que é porque o Renan entrou e deve ser a forma como ele entrou, né? Só para conferir aqui. Tá tudo certo, tá gravando, né? Beleza, gente, acho que tá tudo certo. Boa noite, Renan, seja bem-vindo. Bom. Ah, tá, tinha feito errado a reunião. Gente, eu acho esse negócio do Teams, eu tenho... Assim, não tá claro para mim esse negócio de tem que ter um link para reunião, porque a gente tem o nosso grupo, a gente tem a nossa equipe da nossa disciplina. Mas, para a gente entrar, assim, claro que se alguém já iniciou a reunião, que é a nossa aula, né? Com o link que eu criei da aula, se alguém entra lá primeiro, quando a gente for entrar, já está aberto lá. Então, é só juntar a reunião. Mas é estranho, porque às vezes eu não consigo achar. Porque vocês iniciam, eu não sei se como eu sou organizadora normalmente, às vezes eu não vejo que está aberto, eu tenho que entrar pelo link, e aí quando eu entro, vocês já estão lá. Tipo assim, na hora que eu vou na sala lá do Teams, parece que não tem nada. Parece que não tem nenhuma reunião rolando. Mas quando eu vou lá no link que eu criei, vocês já estão na reunião, eu entro. Aí eu fico assim, poxa, não tinha que estar aparecendo na janela do Teams lá, que a reunião está rolando? Enfim, gente, não sei se vocês entenderam, mas eu acho estranho isso. Então eu sempre entro pelo link, né? Internet caiu no PC. Tem 2 reuniões? Ah, tá, mas não, acho que só o Renan criou a reunião errado e voltou para essa. Acho que tá todo mundo aqui nessa reunião certinha. Vamos lá, gente, operadores. Vou entrar com aqueles mesmos dados, tá? Vamos ajustar o modelo, ó, intensidade versus operadores, tipo de filtro, ruído e a interação entre tipo de filtro e ruído, tá? Operador é variável de bloco, não entra na interação, é um modelinho básico lá, modelo ponto-sinal. Então, lembrando que esse p-valor aqui para operador a gente não olha, tá? Claro que assim, o p-valor aqui é muito significativo, né? Muito baixinho. Então, ainda que o teste não tenha propriedades tão maravilhosas, assim, porque o operador representa uma restrição na aleatorização, mas, pô, só de olhar isso aqui eu já falo, gente, esse fator de bloco operador é um fator de ruído bem importante. Ele traz um ruído forte no meu processo, né? Porque o p-valor deu bem baixo. Só de comparar o quadrado médio do operador com o quadrado médio do erro, é tipo 134/11, né? Então, talvez assim, quando os quadrados médios não são tão discrepantes, a gente até fica numa certa dúvida, mas nesse caso aqui, eu vejo que foi muito benéfico eu ter entrado com o operador como uma variável de bloco, porque ele traz uma explicação significativa da variância. Então é isso, gente, assim, é um modelo com bloco, tá? Não tem nada de muita novidade aqui. Vocês vão fazer, analisar a adequação do modelo, vocês vão avaliar comparações múltiplas, tudo aquilo nesse modelo, tá? Só para mostrar para vocês como que eu incluo uma variável de bloco aqui. E vamos ver agora uma adaptação do quadrado latino, tá? E de forma
generalizando o quadrado latino que a gente viu com o único fator de interesse, é que eu posso ter 2 ou mais fatores de interesse, e para ser um quadrado latino eu tenho 2 restrições na aleatorização. Cada uma restrição tem P níveis, né, que vai ser o nosso quadrado. E P sempre vai corresponder ao número de combinações entre os níveis dos fatores de interesse. Então, aqui, se eu tenho 2 fatores de interesse, cada um com 2 níveis, eu tenho 4 combinações possíveis. Então, cada um dos meus fatores de bloco tem que ter 4 níveis, tá? Para eu poder representar isso de acordo com o quadrado latino. Cada letra latina vai corresponder a uma combinação dos meus fatores de interesse. Então, por exemplo, no experimento do sensor, suponha que os dias seja uma segunda variável de bloco, resultando no experimento quadrado latino. Então, além do operador, vou ter os dias, tá? Então, segunda variável de bloco. Lá a gente tinha só uma, né? Mas aqui seria estender mais uma restrição na aleatorização para formar um quadrado latino. Aqui a gente está fazendo exatamente isso. A gente está pegando o mesmo exemplo do sensor, que era, né? Deixa eu pegar aqui os fatores. O tipo de filtro, que ele chama de fator F, tem 2 níveis, 1 e 2. O fator G é o ruído de fundo, que é o ground clutter. Ele tem 3 níveis. Então, ele tem F1 e F2, que são os níveis do tipo de filtro, e G1, G2, G3, que são os níveis do ruído de fundo, tá? E aí eu tenho 6 combinações possíveis. Então, lá eu vou ter 6 operadores e 6 dias. Então, percebam a diferença, tá? Para fazer um experimento fatorial em blocos completos aleatorizados, eu preciso de tantos níveis do fator de ruído quantas réplicas. No experimento quadrado latino, eu preciso de tantos níveis do fator de ruído quanto forem as combinações entre os níveis dos fatores, tá bom? Então, aqui, lembra que eu falei F1, G1 tal. Cada letra latina vai corresponder a uma combinação. E aí, se eu tiver mais de 2 fatores, vai ser da mesma maneira. Eu vou ver quantas combinações possíveis eu tenho, por exemplo, entre os meus 3 fatores. Então, meu P vai ser o número de combinações, que vai ser igual ao número de níveis de cada fator, e cada letra latina vai corresponder a uma, respeitando aquela regra, né, de que cada letra aparece uma única vez em cada linha, em cada coluna, aquela ideia de como aleatorizar, que eu expliquei para vocês, a gente aleatoriza as linhas, depois as colunas, depois as letras latinas, né? Tudo isso vale, só que aqui eu tenho um experimento fatorial aqui dentro, né? Então, por exemplo, a letra A está correspondendo à combinação F1G1, nível baixo de tipo de filtro, nível baixo de ruído de fundo. Tá? O fator F corresponde ao F2G3. E aí a gente tem todas as combinações. Ficou claro, gente, a estrutura? E aí eu preciso, então, de 6 operadores e de 6 dias. Eu tenho 2 fatores de ruído, operadores e dias. O modelo, gente, vai ser uma extensão, tá? Eu continuo tendo efeito do fator A, o alfa I. Desculpa, gente, aqui não. O tal... Tá errado aqui, é tal J, tá? Os extremos aqui, que é o I e o L, representam os níveis dos fatores de bloco. Então, eu tenho o alfa I, é o nível de um fator de bloco, é o iésimo nível de um dos fatores de bloco, e o θ L é o Lésimo nível do outro fator de bloco. E os meus fatores de interesse estão aqui, o tal J e o beta K. Tá? O tal J aqui é o ruído de fundo, que tem 3 fatores, e o beta-K é o tipo de filtro, que tem 2 fatores. E a interação entre eles. Então, perceba, a interação é só entre os fatores de interesse, tá? Só que a gente coloca os 2 fatores de bloco para justamente garantir que aquela fonte de variação ali não vai acabar indo para o erro experimental, não vai inflar meu erro experimental.
que é para fazer cálculo à mão, vamos lá para o R. Vamos entrar com aqueles dados lá. Tipo de filtro, ruído, intensidade. O nosso modelinho, né? Fica intensidade em função do ruído, tipo de filtro, são os dois fatores de interesse, a interação entre eles, ruído e tipo de filtro, mais os dois fatores de blocos, dias e operador. E aí, o nosso modelinho bonitinho aqui. Então, tipo de filtro foi significativo, ruído também, a interação entre eles também. E assim, dias, né? Eu incluí dias como uma variável de bloco, mas não parece que foi muito importante colocar isso, não. Né? Percebam, olha só. Comparando com o anterior, conferir que são os mesmos dados. São os mesmos... Não, gente, não são os mesmos dados. É outro experimento, né? Não dá para comparar direto. Mas é outro experimento, tá? Então, os valores não são diretamente comparáveis. Mas a gente vê, ó, o quadrado médio de dias é 0,9 e dos resíduos é 9,9. Então, assim, se eu não incluir dias, tá? O quadrado médio do erro de 9,9, ele vai para 10,8. Assim, é um incremento muito pequeno em comparação com os outros quadrados médios, né? Então, parece que a inclusão de dias não foi muito importante, mas o operador foi, né? O quadrado médio dele é bem grande em relação ao quadrado médio do erro, tá? Então, assim, é um exemplo de como incluir, como blocar em duas direções dentro do experimento fatorial. E aí a gente tem as extensões, tá, gente? Do experimento quadrado latino, greco-latino, na verdade, tá? Mas vai tudo no mesmo sentido, tá bom? Aqui é o quadrado latino, mas o greco-latino a gente também consegue fazer. Acho que acabou. Bom, acho que é isso, gente, que eu tinha para falar hoje. A gente finaliza essa parte de introdução aos experimentos fatoriais, tá? Então, na próxima aula, a gente vai entrar no outro tema. E, assim, a gente vai se aprofundar mais nos experimentos fatoriais, vai falar sobre experimentos fatoriais fracionados. Mas, enfim, é isso, tá? Fica para a aula de segunda. Pode falar. Eu queria falar, mas... professora, posso tirar uma dúvida da lista? Pode, claro. Na questão 4, é que eu tive que reiniciar o computador, mas na questão 4, na parte que não é pela interação, que é para fazer diferenciando o SQE, a gente vai fazer o SQE igual... É porque eu desliguei o computador, eu vou falar o que eu lembro. Tá anotado aqui, peraí. Rapidinho. SQE igual a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado e todo esse pedacinho, ao invés só do x ao quadrado. E aí a gente diferencia para x1 e para x2, faz uma... esqueci o nome. Não lembro. Faz x1 igual ao que é x1, x2 igual a x2, e aí resolve assim. Não é Ou a sistema, não? gente... um sistema, faz um sistema, ou... Não, acho que... a letra A ou a letra B que você está falando? Eu acho que é a letra B. Aqui é para diferenciar o SQE. Na verdade, você vai ficar com o sistema com duas equações a duas incógnitas para resolver Isso. na letra B. Tá. Tá? Bom, então. Na Tá. letra A que você vai substituindo até o negócio convergir. Tá bom. Que aí eu fiquei em dúvida se na letra B a gente ia achar primeiro x1 por meio do
daquela diferenciação da formulinha da equação 2 e depois achar x2, mas não. Não, na letra B você não vai ter aquela formulinha. Só na Tá. letra B. Tá? Na letra B é como se você usasse um Mas outro o sistema método. mesmo. Ah, beleza. Mas, professora, Sim. essa letra B a gente pode utilizar aquele total da linha, total da coluna, total completo, né? Para achar esse x1 e o x2. Como assim? Completo. O total completo. Você vai usar o total que você tem. O ponto. É o ponto. Isso. Usa os totais faltando x23 e x44, né? Isso que eu fiz. Por causa que essa conta que ela está falando do sistema, acho que vai cair nisso. Gente, é assim. Enfim, o caminho é esse, tá? Mas é um exercício para vocês fazerem. Acho que. É que Enfim. eu acho que talvez eu esteja errando alguma coisa que eu fiz correndo, o sistema. E aí o x1 e o x2 para mim estão iguais. Não sei, né? Mas enfim, acho que. Eu não lembro se eles vão ficar iguais, Lívia. Realmente eu não lembro. Mas a ideia é essa, é você obter um sisteminha mesmo, tá? Para você resolver. É só mais uma coisinha. Na interação, na letra A, eu posso definir o número de interações que eu quero, tipo, sei lá, 1000, ao invés de fazer pela diferença? De estabelecer uma diferença? Ou você acha melhor estabelecer O ideal é que você estabeleça um critério de convergência, tipo, quando a diferença for menor Eu do que. também acho ideal, é que não tá dando certo. Mas eu vou fazer de novo. Professora, também acho ideal. Porém, poxa, botei 1000 no contador, então, poxa. Gente, eu acho mais fácil partir de algum ponto inicial factível, que aí converge mais rápido. Porque eu também tentei fazer isso aí que a Lívia falou, de botar uma diferença, fazer o atual menos o anterior, Sim. ver o absoluto, só que tava dando problema. Aí eu botei o contador até 1000, porque não convergiu rapidinho. O meu parou na segunda iteração. O Então, x23 deu 122 e o x44 não saiu do lugar. Mas eu usei como valor inicial para o x23 a média do y ponto sem os y barra ponto sem os valores faltantes, né? A média amostral sem os valores faltantes. Aí, através disso, eu achei o x44. Aí eu fiquei com esses dois valores iniciais e fiz o while. Só que ele tá dando errado. Eu vou fazer de novo. Eu fiz parecido com você, só que eu fiz, de vez os y ponto, eu utilizei o y e ponto, né? Por causa que a gente já tem linha do tratamento. Aí ele convergiu muito rápido. Sabe? Eu acho. Eu vou ver aqui. Talvez. Por causa que aí você depois vai reestimar o y ponto, dado que você já tem ele. E depois você vai jogar para o todo. Aí eu fiz, acho que 2 ou 3 rodadas já convergiu, já estava repetindo os valores. Tá, você usou y e ponto, né? Para os dois. É que o meu não tá andando mais que 2. Ele para na segunda iteração. Não tá acontecendo. Mas ele tá parando e não tá parando direito, ele tá parando errado. Isso que eu tô achando estranho. Eu vou ver aqui. Tá. Dá uma conferida, porque ele é para converger, é para ele conseguir caminhar, tá? Beleza. E assim, gente, questão óbvia que tem questão de desempenho, né? Dependendo, você estabelece um critério de convergência
pode ser mais interessante você estipular um valor inicial. O desempenho dele vai ser melhor, né? Agora, porque às vezes você vai rodar coisa desnecessária, mas assim, o importante é vocês chegarem no resultado, mesmo que não tenha a melhor performance, tá? É chegarem no resultado usando um método, tá? Às vezes de forma não tão elegante quanto o outro colega conseguiu, mas o importante é que funcione, né? Mostrar que vocês entenderam o procedimento, tá? Mais alguma dúvida? Não. Não, senhora. Tá, gente. Ó, quem chegou depois que eu fiz chamada foi o Renan, né? Uhum. Tá. Tem acho que a Maria Eduarda que não estava aqui, não. Tudo bem, gente. Então, lembrando, quinta-feira não vai ter aula, tá? Bom que vocês tenham tempo a mais para fazer a lista nova no ar hoje. E qualquer coisa me mandem mensagem, a gente se vê daqui a uma semana, na segunda. Boa semana para vocês, bom feriado, tá bom? Obrigada, professora. Para você também. Obrigada pela participação, gente. Valeu, viu? Tudo bom. Corrige com carinho. Com É certeza. verdade. Por favor. Boa viagem, professora. Até semana que vem. Até, valeu. Pode ficar tranquilo que eu só corrijo com carinho, gente. Amor no coração. Ótimo, bem. Tá bom. Beijo. Tchau, galera. Valeu, um Tá. beijo.